Bora então para a aula de preparo da farinha. Para preparar a farinha, você vai precisar aqui da farinha, obviamente, o saco de farinha da sua fécula de mandioca aqui, 2 bacias, uma peneira, uma colher que vai te ajudar aqui a mexer essa farinha, um pote aqui que é para auxiliar a gente a tirar a farinha e colocar aqui água, de preferência filtrada, tá bom? Água filtrada e um pote aqui que vai ser onde você vai colocar a farinha depois de pronto. A gente, como já tinha falado no vídeo de ingredientes, a gente trabalha aqui com a fécula de mandioca e ela precisa ser hidratada. E essa parte da hidratação ela é muito importante porque você tem que dar o ponto certo na farinha para ela não ficar muito ressecada nem molhada demais, que pode atrapalhar você ali na hora do preparo. Então, da tapioca, a gente começa aqui pegando uma quantidade de farinha que você for usar aí e vem colocando na bacia. Vou estar fazendo aqui uma quantidade média aqui, para você poder estar tendo uma noção boa. Ó, colocada a farinha aqui, com o auxílio do pote, você vai vir adicionando água. A água você tem que ir adicionando aos poucos, até a gente chegar no ponto ideal, na umidade ideal. A farinha vem muito seca, sequíssima, você não consegue nem fazer um bolinho com ela. Ó, farinha, vem pó seco mesmo. E a gente precisa deixar essa farinha hidratada para poder peneirar. Então a gente vai vir e vai adicionando água aos poucos. Coloca uma quantidade de água. Você percebe que bota água. Assim, ela muito molhada. Olha quando ela fica molhada, como é que ela praticamente derrete. Ao mesmo tempo que ela parece que está dura, se você apertar está dura, mas se você soltar, ela derrete. Ou seja, aqui ela está molhada demais, essa parte aqui pelo menos. Então a gente vai misturando bem até tentar chegar no ponto ideal que eu vou mostrar para vocês. Aqui ó, ainda está muito seco, ó. Então a gente tem que ir botando mais água. Tá vendo que tá seco? Bota mais água, mistura com a mão mesmo, ou você pode usar a colher aqui, ó, para pegar quando ficar muito agarrado aqui, principalmente pelos cantos. Você vem aqui misturando até a gente chegar aqui na umidade ideal. Ó, uma parte está muito molhada, mas a outra parte aqui ainda está seca. Vem girando a bacia aqui. Vem misturando bem. Até a gente tentar chegar na umidade ideal. Qual a umidade ideal, Thiago? Eu vou estar te mostrando. Aqui, ó, você vê que ela já está, comparada no começo, ela já está bem mais hidratada, mas ela ainda não está na textura ainda que a gente deseja. Então aqui, ó, depois de misturado bem, você vê que ela já está bem mais hidratada do que o começo. A gente já consegue apertar aqui e fazer até uma bolinha, mas ela ainda está um pouco seca. Então sempre colocando água aos poucos, porque senão, se você colocar água demais, você vai ter que colocar mais farinha e você acaba entrando num ciclo sem fim. Bota mais farinha, aí fica seca demais, bota mais água, fica muito hidratada. Aí você tem que botar mais farinha.
Então depois você vem adicionando farinha aos poucos até chegar na textura ideal. Sempre mexendo bem os cantinhos aqui, porque às vezes pode ficar um pouco de farinha que nem teve contato com a água nos cantinhos. E vem adicionando água e mexendo até a gente chegar na umidade ideal. Ó, vou pegar uma parte que está muito molhada aqui para você ter uma noção. Quando ela está muito molhada, deixa eu chegar aqui bem perto da câmera. Tá vendo? Dá para ver que ela está molhada. Ela começa a querer dar até uma derretida. Ou seja, esse pedaço aqui está muito molhado. Você não conseguiria nem peneirar ele. A gente precisa que ela esteja molhada, úmida o suficiente, mas não esteja assim, com esse ponto assim de como se fosse derretimento. Ela tá dura, a fécula é muito doida porque ela tá dura, você consegue às vezes até quebrar ela, mas se você soltar ela aqui, você percebe que ela tá mole, ela tá como se estivesse derretendo na sua mão. Qual é o ponto ideal então, Thiago? O mais úmida possível antes de chegar nesse ponto aí de estar derretendo. Misturando bem aqui, ó. Já chegamos aqui agora num ponto ideal de farinha. Conforme você for fazendo aí, você for utilizando, você vai conseguir perceber assim no tato como que está o ponto, se está seco, se não está. É um pouco até difícil de explicar, mas no geral, se você conseguir apertar assim e fazer um montinho, ele ficar inteiro assim, ó, sem estar daquele jeito derretendo, mas você percebe que você conseguiu segurar. No começo com a farinha crua, você não conseguiria fazer um montinho desse. Agora já com ela hidratada, você consegue vir aqui, apertar, fez um montinho, ó, ficou as marcas até do seu dedo, ela não está derretendo e nem está seca. Ou seja, esse já é o ponto aqui ideal. Depois, com o tempo, no próprio tato aqui você vai sentir o ponto da massa. Só de encostar nela aqui você vai ver que ela está úmida, não está ressecada e não está úmida demais aquele ponto de estar derretendo. Então, qual o ponto ideal? O ponto ideal seria esse. Ela está ficando com as formas aqui até do seu dedo e não está derretendo daquele jeito como eu mostrei anteriormente, quando ela está molhada demais, e não está desfazendo com facilidade. O montinho está ficando aqui, ó, duro, chega a ser durinho, mas se você apertar aqui ele vai se desfazer. Então chegamos nesse ponto aqui. Você pode colocar uma pitada de sal aqui a gosto para temperar sua massa. Eu coloco bem pouco, deixa eu mostrar aqui quanto que eu coloco. Sal a gosto, mas para um tanto desse de farinha eu colocaria uma quantidade assim de sal, só para dar um gostinho mesmo, não é para deixar a massa salgada demais. Misturou bem, tá no ponto a massa. Isso aqui é o pulo do gato, porque geralmente essas farinhas que você compra pronta, ela não vem com a umidade boa assim, ela vem ressecada demais e acaba, quando você vai fazer a tapioca com essas farinhas de mercado, ela fica muito quebradiça. Então, uma vez que a farinha aqui está no ponto ideal, a gente vai passar para o lado de cá, que é o lado da peneiração. A peneira fina, tem que ser fina, senão os flocos vão ficar muito grandes. Então o ideal aí é a peneira mais fina que você achar. Essa peneira eu comprei, se eu não me engano, foi numa casa de material de construção. Você pega ela, óbvio, dá uma higienizada boa nela, tem que ser aquela que é galvanizada, tá bom? Para não ficar enferrujando. Então a peneira lavou bem, peneira fina. Então você pega aqui, ó, você pode ver que ela está bem flocada, bem grande. A gente vai pegar, vai passar para o lado de cá. Deixa eu até aproximar para o lado de cá, então. E vai passar na peneira.
não tem dificuldade. Pegou daqui, colocou aqui, vem apertando ela aqui na peneira e fazendo esses movimentos circulares. E você vai perceber que ela vai sair fininha ali do outro lado. Vem apertando. Precisa apertar demais também, até para tu não estragar a tua peneira. Tu vem apertando aqui com delicadeza e vem girando a mão assim. Automaticamente ela já vai saindo bem fininha, bem pronta do outro lado. Aqui está o diferencial. A pessoa fala, nossa, a tapioca é diferente, aqui em casca quebradiça, é por conta dessa parte aqui, cara. A farinha preparada por você, hidratada no ponto que você mais gosta de trabalhar. Então você vai perceber que aqui, ó, tá a farinha já do outro lado, peneiradinha, pronta para uso numa umidade ideal, diferente, totalmente diferente dessas farinhas que você vai encontrar por aí prontas no mercado. Então, o pulo do gato está aqui, a farinha que vai dar ali a sustentação ali na tapioca, não vai ficar aquela tapioca quebradiça. Não sei se às vezes você já comprou aí e tentou fazer em casa tapioca aí, às vezes com a farinha de mercado, e reparou que às vezes a tapioca não deu aquela liga. Quando você faz com a tua tapioca, com a tua massa, você vai reparar que ela dá uma liga, ela não chega a ficar uma goma, um chiclete, mas ela dá uma ligazinha que você vai poder estar acompanhando ali, acompanhando nos passos ali, que é o preparo da tapioca em si. Você vai ver que ela, na hora que tu joga na chapa, rapidinho, ela já dá uma liga por conta dessa umidade que a gente deixou nela aqui. E você vai ver também que se um dia você fizer a tapioca seca demais aí, se você pegar um dia uma tapioca seca demais, você vai reparar que ela não vai dar essa liga. Se tiver muito seca, se você não hidratar ela direito, não deixar ela bem hidratada, ela não vai dar essa liga, os grãos não vão se juntar, vão ficar seco. Na hora que tu pegar para virar ela vai tá toda rachada, toda partida. Então, essa parte da hidratação tem que ser feita aí com muito carinho, prestar atenção. Tem às vezes que a gente faz, a moça aqui até que prepara a farinha aqui hoje, às vezes até deixa um pouco mais seca, putz, na hora é ruim demais. Tem vezes até que eu pego até para hidratar na hora da correria, por conta que a farinha estando muito ressecada atrasa até o seu preparo aí, por conta dela ficar rachando. Outra parte também muito importante, Thiago, quanto dura essa farinha? O ideal, depois que você hidratou essa farinha, cara, é você usar ela hoje, no máximo amanhã. Por quê? Ela vai perdendo umidade mesmo dentro do pote. Ela dá uma ressecada muito boa e depois de preparada aqui também, como a gente não usa conservante, não usa nada, a farinha tende a amarelar. Se você deixar ela aí 2 ou 3 dias dentro do pote, ela vai possivelmente dar uma amarelada. Ela vai dar uma amarelada e pode ser que dê até manchas aí, possa dar fungo, alguma coisa, por conta que a gente que está usando a farinha pura, sem adição de conservantes nem nada. Você não pode fazer igual essas farinhas de mercado que fica lá meses e vai estar boa ainda. Não, essa farinha aqui, o ideal dela é você ter o preparo dela diário. Obviamente que tem vezes que você vai preparar para hoje e vai sobrar para amanhã, não tem problema você usar ela no dia seguinte. Aconselho até, se possível, você armazenar ela na geladeira, tá bom? Se for ficar de um dia para o outro, preparou a farinha hoje, deixa ela na geladeira para ela conservar melhor de um dia para o outro. Mas o ideal então aí é você estar trabalhando sempre com a farinha fresca, até porque o serviço vai render muito mais, igual eu te falei. A farinha fresca, ela espalha melhor na chapa, ela vai estar com a umidade ótima. Então, quanto mais fresca a farinha, mais perto da hora do expediente de serviço aí, você preparar a farinha, melhor. E, cara, essa farinha, pra você ter noção, preparada pela gente é tão boa que, pô, tem muita gente que vem perguntar,
Você vende a farinha, pronto, tal. Eu não gosto muito de vender a farinha pronta por conta disso. Cara, nossa farinha, para a pessoa consumir em casa, ela tem que consumir muito rápido, porque senão ela vai ficar ruim por não ter conservantes, não ter nada. Então, eu nem costumo vender. Já vendi às vezes uma pessoa que, não, então deixa eu comprar, tal, até vendi aí por uns R$ 14, acho, o quilo. Fica a dica aí também, se você quiser vender aí para alguém que perguntar da farinha, porque realmente a pessoa vê que a farinha nossa é diferenciada dessas farinhas aí de mercado. Então, aqui basicamente acabamos, fizemos farinha aqui. De olho assim eu tô ruim, eu diria que tem farinha aqui para umas 30 tapiocas ou mais, tá? Olhando assim, não sei te falar de cabeça, mas provavelmente aqui tem farinha para umas 30, 40 tapiocas ou mais. Então eu pego um pote, ó, sempre que se for armazenar a farinha, um pote com tampa, tá? Que vá vedar bem, para você estar guardando essa farinha aí. Não guarde jamais em pote aí que não está tampando direito, para não perder a umidade aí e não estar correndo risco de estragar. Então aqui está a farinha, ó, umidade excelente, uma textura boa demais. Nosso pulo do gato aí, sua farinha que você vai colocar lá no seu cardápio, óbvio, que é a sua farinha de tapioca aí com preparo artesanal, porque você preparou, você hidratou ela aí na sua casa ou na sua loja de forma aqui artesanal. Deixa eu mostrando aqui, ó. E aqui você vem com auxílio de um pote, de uma colher ou da própria mão. Mão, pô, sempre bem lavada, né? Sempre que você for mexer com a farinha aí, com tudo ideal, você está sempre lavando a mão, está sempre com a mão lavada. E está pronta a farinha. Confesso que tem uns dias que eu não preparo farinha. Hoje em dia, que graças a Deus, já tem uma equipe aqui, né, que vem cedo e prepara a farinha e tudo, mas não perdi o jeito. Tá aqui, esse é o preparo, essa é a umidade ideal. Vou encher outro pote ali com essa farinha, mas é isso, uma bacia dessa aqui faz facilmente aí umas 30 e poucos tapioca, então deu mais até do que... Deu farinha aí para preparar mais do que 30 tapiocas. Espero que tenham gostado da aula, que faça sentido para você, bota muito sentido nessa questão da fécula, da farinha. Esse ponto aí, pode ser que na primeira vez aí você não vai acertar, mas na segunda, na terceira você vai conseguir sentir. Faça um pouco. Talvez na primeira vez aí que você fizer não vai ficar perfeita, mas meu conselho faça talvez então um pouco, hidrate só um pouquinho, faça lá na chapa, hidrata outro, vê até você acertar aí o ponto ideal, mas o ponto ideal seria aquele que a gente faz ali, uma massinha na mão assim, a umidade, e ela consegue ficar aquele bolinho sem estar desmanchando e nem estar quebradiço demais, então esse seria o ponto aí ideal. Mas conforme você for fazendo aí, você com certeza vai estar vendo e sentindo ali no próprio tato ali essa farinha. Só de olhar, a realidade depois de um tempo, só de olhar você vai conseguir ver se essa farinha está ressecada ou se ela está numa umidade ótima. Então, bora para a próxima etapa ali, que vai ser o modo de preparo do molho verde, a maionese temperada aqui, que pelo menos aqui na região todo mundo ama, ninguém fica sem. Então, é isso, espero que tenham gostado desse episódio aqui. Do preparo da farinha, um dos mais importantes de preparo, eu diria, porque é o pulo do gato. Bora então para o preparo do molho verde. Valeu!